Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um imenso prazer a gente estar aqui hoje anunciando o Painel Farol Verde. O IDS e o GT Socioambiental da Rede de Advocacy Colaborativa, a RAC, em parceria com a Frente Parlamentar Ambientalista, Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Frente Parlamentar Mista em apoio aos ODS, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, do Congresso Nacional, diversas organizações da sociedade civil, né, convidam todos para que a gente possa aderir ao painel Farol Verde, né? O projeto tem como objetivo promover, por meio da plataforma na internet, os temas do clima, biodiversidade, meio ambiente, direitos socioambientais nas eleições de 2022. Então, nós estamos entrando no período eleitoral, nós precisamos estar preparados, o eleitor precisa conhecer as candidaturas das pessoas que defendem o clima, que defendem a Amazônia, que defendem a sustentabilidade. Eu quero agradecer muito a todos os envolvidos nessa iniciativa, nesse projeto. Ao longo desse debate, nós teremos vários outros deputados, outras lideranças entrando e participando. Nós estamos exatamente nesse momento em sessão do Congresso Nacional. Quero aqui agradecer muito o meu colega de bancada, deputado federal Nilton Tato. Eu e ele, a gente tem passado muito perrengue no dia a dia das comissões aqui do Congresso Nacional, então quero agradecer muito a presença do Tato, agradecer muito ao André Lima, advogado, coordenador do IDS, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, da minha colega, amiga Flávia Belaguarda, gerente de Relações Institucionais do Centro Brasil no Clima, do CBC, uma profunda conhecedora do tema das mudanças climáticas, fico muito feliz de ter você aqui. Agradecer muito a toda a equipe de apoio, a Lídia, a Isabel, a Carla, enfim, que trabalham muito para que a gente possa colocar isso de pé. Agradecer muito ao Ivens, que atuou também hoje bastante para que a gente colocar isso aqui, botar isso para funcionar. E vou passar a palavra direto aí ao André e depois para o Tato, para que a gente possa começar essa discussão, esse debate. Nós vamos ouvir a Flávia, e como eu disse, ao longo dessa discussão, desse debate, a gente vai ouvir outras pessoas. Eu, ao longo da minha história, já participei de campanhas de muitos ambientalistas, já pedi muito voto para outros ambientalistas, eu sei as dificuldades, infelizmente nós ainda somos poucos, e quando a gente continuar tendo um número pequeno de candidatos, o funil faz com que a gente tenha poucos também eleitos. Eu tô ficando muito contente de ver que cada vez mais defensores do meio ambiente não têm vergonha de pedir voto, porque até pouco tempo atrás, ambientalista ficava, às vezes fazia uma carinha de eu não vou me meter com política, política é coisa do mal, coisas desse tipo. Fico muito feliz de ver que nessas eleições nós teremos muitos candidatos indígenas. É um absurdo um país como o Brasil, com a diversidade étnica que a gente tem apenas a deputada Joênia Wapichana aqui no Congresso Nacional, né? Dos 513 deputados e deputadas. Então, passo direto a palavra aí ao André, para as considerações iniciais, depois para o Tato, depois para a Flávia. Muito bom. Deixa eu ver se eu estou com o áudio ligado aqui. Muito boa noite, queridos amigos e amigas aí, deputado Rodrigo Agostinho, coordenador, vice-coordenador ou coordenador adjunto, enfim, já foi coordenador algumas vezes aí da Frente Parlamentar Ambientalista, junto com o deputado Molon, que eventualmente pode ser que apareça aqui hoje também, né? Deputado Nilton Tato, meu amigo, e também coordenador da Frente Parlamentar dos ODS, fez uma brilhante audiência pública na semana passada, mostrando o relatório Luz, e que o Brasil avançou em apenas 1% das suas metas, em 99% ou ele retroagiu ou estagnou nas metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de 2021 para 2022. O deputado Nilton tem feito um trabalho de monitoramento dos ODS através dessa frente. A amiga Flávia Belaguarda, também pelo Centro Brasil do Clima, uma alegria estar com você aqui também, que já foi candidata, conhece um pouco desse assunto, né? Eu também já fui 3 vezes, conheço também o grande desafio que é levantar a bandeira da agenda de clima, sustentabilidade, meio ambiente, direitos socioambientais, economia verde, enfim.
os vários temas que a Frente Parlamentar Ambientalista tem defendido, seja contra os retrocessos que a gente vem vivendo nesta 56ª legislatura, de 2019 para cá, seja nas agendas positivas, algumas poucas que a gente conseguiu avançar, né? Como, por exemplo, a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, né? Kigali, né? A emenda Kigali, apesar desse vamos dizer assim, tsunami, né? De iniciativas antiambientais, vez ou outra, pelo trabalho de vocês, Rodrigo Agostinho, Nilton, Molon, Joênia, que deve tá entrando daqui a pouco também, a gente consegue, vez ou outra, fazer algum gol, né? Então, esse é o tema da nossa discussão de hoje, quer dizer, os desafios que a gente tem para dar visibilidade a esses temas num momento do país em que, obviamente, que vários outros temas são de altíssima relevância, como a inclusão social, o combate à fome, o desemprego, né? O fortalecimento da própria democracia, o que a gente tem presenciado aí, né? Nesse embate executivo, legislativo e judiciário, em que o legislativo tem tentado exercer, pelo menos uma parte do parlamento vem tentado exercer um controle social sobre o executivo, não apenas nas nossas pautas, mas em várias pautas de interesse social, direitos humanos, entre outros, segurança pública, né? Mas também o judiciário teve que entrar em cena muito fortemente para garantir, né, algum equilíbrio entre os poderes, vamos dizer assim, que nós não estamos vivendo hoje uma harmonia muito equilibrada, né? Mas a autonomia tem sido fundamental e a independência entre os poderes, né? Então, nós estamos num momento muito turbulento da nossa democracia e, obviamente, que no meio desse maremoto, né, falar muitas vezes de meio ambiente, de clima, de sustentabilidade, pode parecer assim algo até periférico e secundário. Mas a verdade é que a sustentabilidade está no centro da democracia, porque falar em acesso à água, acesso a saneamento básico, acesso à gestão de resíduos sólidos, acesso à água potável, acesso a recursos da biodiversidade, né, o clima e as consequências da péssima gestão climática que o mundo todo vem fazendo e o Brasil vem liderando os retrocessos, né, comprometendo a saúde ambiental e a saúde até física mesmo de muita gente no planeta, né, questão da poluição atmosférica, né, comprometendo a saúde de crianças e de idosos. Ou seja, são vários temas que não é simplesmente apenas, embora isso seja importante também, plantar árvore ou proteger um ecossistema, um bioma, como a Amazônia, Pantanal, Cerrado, que sempre fez parte, digamos assim, das grandes bandeiras, né, de proteção ambiental e dos ambientalistas, né? Nós estamos falando aqui de modelo de desenvolvimento, de propósito de desenvolvimento. E o papel do painel Farol Verde, o que é esse painel Farol Verde e o que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, vamos lá. Primeiro, agradecendo, obviamente, as frentes parlamentares que fazem um trabalho brilhante, liderando esse trabalho em torno da agenda da sustentabilidade socioambiental, a frente dos ODS, a frente ambientalista, a frente dos direitos indígenas, né? Agradecer aqui a RAC, Rede de Advocacy Colaborativa, em especial os parceiros e membros do GT Socioambiental, que o Instituto Democracia e Sustentabilidade, que eu coordeno, faz parte e lidera esse GT Socioambiental. Agradecer também a nossa equipe do IDS, que vem fazendo um trabalho importante para viabilizar momentos como esse. Por que desse farol verde? O que é este farol verde, né? Esse farol verde não é o farol do sinal lá, né, sinal vermelho, amarelo, verde, para ultrapassar ou não passar num cruzamento. É o farol que ilumina, né, o eleitor, que, vamos dizer assim, é um marinheiro no meio desse maremoto de polarização política, querendo ter um pouco mais de visibilidade durante as eleições para poder encontrar um porto seguro e depositar o seu voto em candidatos, seja do Executivo, seja do Legislativo. O Farol Verde, nós estamos trabalhando a agenda do Legislativo Federal. Então, nós estamos falando de pré-candidaturas nesse momento, né? E falaremos de candidaturas a deputado federal, para a Câmara Federal ou ao Senado, né? Então, o que é o Farol? É exatamente promover mais democracia pelo debate da sustentabilidade, né? O que nós queremos fazer? Prospectar pré-candidaturas e candidaturas que estejam falando
durante esse período, né, de intenso debate democrático, que estejam tratando dos temas de clima, biodiversidade, meio ambiente, sustentabilidade, energias renováveis, reciclagem, né, economia circular, né, turismo ambiental, toda essa agenda ligada à agenda da defesa dos direitos socioambientais, direitos indígenas, demarcação de terras indígenas, direitos de populações tradicionais. É vasto o rol de temas que nós vamos trabalhar dentro do Farol Verde. Então, nós estamos o quê? Prospectando, identificando. Eu não vou usar a palavra garimpando, que está muito ruim essa palavra hoje em dia, mas é isso, é um trabalho minucioso de, primeiro, convidar todos os candidatos e candidatas, pré-candidatos e pré-candidatas de todos os partidos que queiram participar. Todos estão convidados. Aqui não é clube dos amigos. Todos os candidatos que estiverem falando alguma coisa a respeito dessa agenda são convidados. Então, o que é esse Farol Verde? Ele é exatamente um ambiente, um painel, que nós não vamos lançar hoje. O que nós vamos lançar hoje é esse chamamento público, né? Mas é um painel que vai buscar oferecer informações e dados públicos. Nós não vamos produzir informação nenhuma, nós vamos oferecer informação disponível em fontes públicas, por exemplo, TSE, por exemplo, portal, né, da Câmara e do Senado, né, sobre o que esses pré-candidatos, se eles forem, por exemplo, candidatos à reeleição, o que eles fizeram nesses 4 anos, ao longo da 56ª candidatura, nos temas de meio ambiente, como votaram nas principais matérias, o que propuseram, o que estão falando nas redes sociais. Então, a ideia é ser um grande painel de transparência pública sobre o que os pré-candidatos e pré-candidatas, e candidatos e candidatas estão falando ou fizeram ou pretendem fazer em relação ao tema meio ambiente e sustentabilidade. Então, o que nós estamos lançando aqui nesta live não é exatamente ainda o painel, depois eu vou falar o porquê, mas é um chamamento público, é um grande procura-se bons candidatos, procura-se candidatos pelo clima, procura-se candidatos pelo meio ambiente. É uma grande prospecção. Então, se você que está assistindo é um pré-candidato, é uma pré-candidata, se você conhece algum pré-candidato, conhece alguma pré-candidata que tem algum nível de comprometimento, de compromisso com essas causas, convide-os a participar. E aí, eu vou pedir uma licença aqui, eu não sei se eu já estou podendo compartilhar uma tela, mas só para vocês verem o que é esse painel. Só um instantinho aqui, vou compartilhar a tela rapidamente com vocês. Aqui, vamos lá. Painel. Agora vai. Aqui, o pré-candidato que entrar no nosso site, nós vamos divulgar aqui o portal, ele vai poder preencher uma enquete. E o que essa enquete, o que ela traz? Claro, primeiro os dados dos candidatos e pré-candidatos, enfim, todos os dados que eles têm, oficiais, né? Nome de candidatura, etc. Né? Então, está aqui, por exemplo, essa aqui é a página de entrada, né? Farol Verde, enquete. É candidato ou é eleitor? É candidato, ele participa da enquete. Esse é o convite que nós estamos fazendo aqui. Participe desta enquete, informe os seus dados e preencha. Olha aqui, são 12 perguntas. Uma sobre clima, uma sobre água, uma sobre desmatamento, uma sobre terras indígenas, uma sobre reforma tributária, saúde e consumo, defesa agropecuária e agrotóxicos, unidades de conservação, caça de animais silvestres, Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia e Cerrado. E aqui as respostas são bem simples. Sim, não, ou prefiro não responder, não sei. Por exemplo, né, sou favorável à inclusão da segurança climática na nossa Constituição Federal. Sim, não, ou prefere não responder. Né? Água. Sou favorável à inclusão do acesso à água potável e ao esgotamento sanitário no artigo 5º da Constituição. Por aí vai, se é favorável ao desmatamento zero, se é favorável à retomada de demarcação de terras indígenas, a uma reforma tributária sustentável. E esses dados da enquete serão depois divulgados e disponibilizados para os eleitores, junto com informações sobre as redes sociais dos parlamentares, dos candidatos, e o que eles estão falando sobre os principais temas relativos ao objeto do painel. Então, aqui vocês estão tendo assim, só um gostinho do que é a enquete. Esse é o convite que nós estamos fazendo para todos os pré-candidatos e pré-candidatas que queiram falar dessa agenda, ou que vão falar, que vão se comprometer com essa agenda,
preencher aqui o painel e a enquete, né? Além disso, né, quem que está participando desse movimento? Aqui nós estamos ampliando a lista dos apoiadores, né? Nós temos aqui pelo menos 20 organizações, dentre eles as frentes parlamentares, que obviamente vão ser, entre aspas, beneficiadas com o sucesso de um projeto como esse, mas instituições importantes como o IDEC, né, que trabalha com a agenda do consumidor, a CT Saúde, Agenda de Saúde, a Lana, Criança e Adolescente, Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, está apoiando, SOS Mata Atlântica, SOS Pantanal, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Movimento Todos contra a Caça, né? A Fundação Amazônia Sustentável, o CEMEIA, que trabalha a agenda de uso público em unidades de conservação, o Centro Brasil no Clima, que a Flávia vai falar aí logo mais, e algumas organizações estão nos ajudando a executar esse projeto, trazendo tecnologia avançada de informação, que é a Dado Capital, Torabit, Pulso Público, que faz um trabalho de HelGov, né, de relações governamentais e advocacy no Congresso, né? São vários os parceiros que estão participando conosco dessa iniciativa. Para finalizar, né, como participar, né? Se você é candidato ou candidata, pré-candidato ou pré-candidata, entre no site, nós vamos mostrar aqui o endereço, clique lá, preencha os dados, preencha a enquete, que você já vai estar fazendo parte desse painel, desse farol, que a gente pretende que seja amplamente divulgado ao longo de todo o processo eleitoral. Se você é eleitor, não é candidato nem candidata, mas tem lá já o seu candidato, convide o seu candidato, mande esse link para ele, convide-o a participar, porque através desse painel é que nós vamos buscar dar o máximo de visibilidade possível a essas candidaturas. Quais são os próximos passos para eu encerrar? Hoje começa esse chamamento público, é um grande chamamento, convite para todos os partidos, todos os candidatos e candidatas que quiserem responder essa enquete e participar. No dia 15 de agosto, daqui a 40 dias, nós vamos fazer um pré-lançamento do painel Farol Verde, e aí nós já vamos lançar com informações e dados sobre os candidatos à reeleição. Nós vamos mostrar como eles votaram nas principais matérias, o que eles têm falado nas redes sociais nos últimos 4 anos sobre esses principais temas, o que eles propuseram em termos de iniciativa legislativa, para que você possa ter uma referência objetiva de como é que esse deputado ou deputada, senador ou senadora, né, se conectou, como é que o desempenho dele nessa pauta socioambiental. 15/8, pré-lançamento do painel com informações sobre candidaturas à reeleição, e 15 de setembro, aí nós vamos fazer o grande lançamento mesmo do painel, com as informações dos candidatos à reeleição e dos novos candidatos, que nós já estamos prospectando e convidando a participar do painel no dia 15 de setembro. De 15 de setembro até o dia das eleições, 3 de outubro, se não me engano, uma grande campanha divulgando esse painel para todos os eleitores do Brasil, tentando dar, como eu disse, essa orientação, essa iluminação no meio desse tumultuado maremoto que é a política no Brasil hoje, tentar dar alguma referência positiva de candidaturas alinhadas com esses temas. Com isso, eu faço, então, esse convite, né, para que todos participem. O Farol Verde, está aqui o site do Farol Verde, né, que é www.farolverde.org.br, né? Ele já está no ar neste momento, vamos dizer assim, estou cortando a fita aqui, né? A partir desse momento ele está no ar, quem quiser participar, entre lá e já preencha, já faça a sua participação e vamos nessa tentar melhorar o Parlamento Brasileiro na 57ª legislatura, unir esforços à deputada Joênia Wapichana, deputado Nilton Tato, deputado Rodrigo Agostinho, nessa grande missão que é recolocar o Brasil nos trilhos da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável e alinhado aí com as nossas obrigações e compromissos do Acordo de Paris. Com isso, deputado Rodrigo, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar com vocês aqui, que são 3 expoentes dessa agenda. O que a gente quer é triplicar, quadruplicar, quintuplicar os Rodrigos Agostinhos, Nilton Tatos, Joênias, para que a gente possa ter uma jornada parlamentar na próxima legislatura muito mais tranquila, muito mais proveitosa, muito mais produtiva, muito menos reativa, que a gente possa, de fato, avançar nesses temas. Muito grato a todos vocês. O site é esse, www.farolverde.org.br. Estejam todos convidados a participar desse grande desafio, que é buscar melhorar o nosso parlamento na agenda de clima e meio ambiente.
Boa noite a todos, fico à disposição, deputado. Deputada Joênia, obrigado aí pela tua presença e participação. Pela sequência, a gente vai ouvir agora o deputado Nilton Tato. Boa noite, deputado Rodrigo Agostinho. Boa noite, André Lima. Boa noite, Flávia Belaguarda. Boa noite, Joênia. Acho que já entrou, eu estou aqui pelo celular. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando o lançamento, né, desse painel farol verde aqui, eu diria já de início aqui, necessário, imprescindível e oportuno, tá? Quero aqui parabenizar, então, o IDS, a RAC, enfim, em nome de vocês aí, todas as instituições que estão mobilizando, e parabenizar aqui o Rodrigo Agostinho, Molon, né, pela Frente Ambientalista, puxando isso aí, junto com a Frente, a Joênia aí, da Frente em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, e eu aqui pela Frente dos ODS. Primeiro, porque acho, para quem vem acompanhando já políticas públicas por algumas décadas, sabe que a gente vem perdendo espaço, estou falando, os ambientalistas vêm perdendo espaço dentro do Congresso Nacional, tá? De tal forma que aquilo que o deputado Rodrigo Agostinho colocou aqui na abertura, nós, por exemplo, temos minoria na Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal. Parece um absurdo a gente colocar isso, tá? Hoje, a Comissão de Meio Ambiente, que tem como missão cuidar do patrimônio ambiental do povo brasileiro, não faz mais isso no seu cotidiano. Então, para quem quiser, por exemplo, observar e verificar os relatórios finais dos projetos que entram para votação na Comissão do Meio Ambiente, via de regra, são aprovados numa perspectiva contrária ao meio ambiente. Então, mostra claramente a necessidade de a gente ter parlamentares dentro do Congresso Nacional que incorpore essa preocupação. A outra é colocar muito rapidamente, diferente de alguns anos atrás, tá? Hoje é mais patente, né, de que não há possibilidade da gente enfrentar os grandes problemas do país, aí eu estou falando do desemprego, a fome, enfrentar a desigualdade, se a gente não colocar na centralidade, no enfrentamento desses problemas, a agenda de clima, o enfrentamento da crise climática. Então, e não é bem isso que a gente percebe do ponto de vista da representação do povo brasileiro dentro do Congresso Nacional. Então, não há saída, inclusive, para os desafios que a gente tem de desenvolvimento. Se a gente quer enfrentar o desemprego, que emprego que nós precisamos gerar daqui para frente? Como é que a gente vai agregar valor? Como é que a gente vai aproveitar aquilo que tem de potencialidade do ponto de vista da biodiversidade no Brasil? Tá? Então, são questões que são colocadas e que isso não está presente com muita ênfase dentro da representação de todo o Congresso Nacional. Tá? E aí, eu quero também dialogar, né, muito bem lembrado aqui o Rodrigo Agostinho, porque tanto eu militei por muitos anos na sociedade civil organizada. Rodrigo Agostinho também veio dali. Joênia Wapichana também veio dali. Movimento indígena, né, como também trabalhando na assessoria. André Lima está ali, vocês estão ali. E era muito comum, né, isso de que a sociedade civil organizada tem uma ojeriza em participar nos processos eleitorais. Tá? O Rodrigo Agostinho foi mais generoso falando nos ambientalistas, de forma em geral. Tá? Mas nós estamos vivendo no momento, quando eu falo, nós perdemos os espaços aqui dentro do Congresso Nacional, tá? Nós estamos verificando aqui, apesar dos enfrentamentos, nós estamos perdendo muitas das conquistas do ponto de vista do direito, da legislação, né? Do regulamento, a gente vem perdendo isso, né? Aqui está sempre num processo de adaptação
nesse projeto de desmonte, né, tocado pelo próprio governo Bolsonaro, tá? E se a gente não se organizar e não tomar o cuidado, a gente vai, né, manter, né, o mesmo desenho do Congresso Nacional pós as eleições desse ano, tá? Que a tendência é continuar adequando ao projeto de desmonte que a gente está vivendo hoje, tá? Então, chama atenção. A gente tem a oportunidade, por exemplo, até de eleger um outro governo, mas isso não é o suficiente. É necessário que você tenha presença forte, né, da bancada socioambientalista dentro do Congresso Nacional, até para poder fazer com que aquilo que foi desmontado no âmbito do Executivo seja reconstruído, tá? E a gente avance para enfrentar os desafios que estão colocados, que são muito maiores do ponto de vista da crise climática, né, que a gente está enfrentando agora. Então, eu quero aqui parabenizar e chamar, dizer que é necessário, é urgente, é oportuno, tá? E espero que o farol, né, que esse farol verde aqui ajude, entendeu, a mobilizar. Chamo a atenção, inclusive, porque geralmente aqueles que trabalham esta agenda, esta pauta, acaba não tendo resultado do ponto de vista eleitoral. Você pensa, perguntar, e as pesquisas mostram isso, não é isso, André, né, Rodrigo? Que fala assim, ó, as pessoas, a grande maioria do povo brasileiro está preocupada, né, com a pauta ambiental. Mas isso não é indicativo para a definição, né, de escolha, né, de candidatos, tá? Para o parlamento em especial. Por isso que aqui a gente tem essa perspectiva e a gente quer ajudar, inclusive, para que este painel, tá, esse farol aqui, ajude a fazer com que a preocupação com essa agenda ambiental ela seja definidora de voto para a gente mudar a fotografia do parlamento, do ponto de vista da preocupação da agenda ambiental, como também da própria representação étnica, racial, necessária também está pautada e que ela vem junto, né, quando eu falo aqui do enfrentamento da desigualdade e como a gente entende a desigualdade construída historicamente dentro do Brasil. Então, quero aqui me colocar também à disposição para ajudar a construir e fazer com que esse farol ajude a mobilizar as pessoas, né, para a gente ter uma boa representação, uma boa escolha, todo mundo ter uma boa escolha nas eleições desse ano. Parabéns aí a todos que estão envolvidos nesse processo aí. Obrigado. Obrigado, deputado Tato. Apenas lembrar a todos aqui que nós estamos em votação agora nominal pelo Infoleg, tá? Então, quem não votou ainda, agora são os vetos onde o acordo é sim. Deputada Joênia, a gente queria muito te ouvir, né? Você que passou por tanta dificuldade, tanto apuro e conseguiu uma vaga aqui no Congresso Nacional, e todos nós estamos torcendo muito e queremos ajudar o que for possível para que a gente continue contando com você dentro do Congresso Nacional. Então, uma grande satisfação. Ainda a semana passada fomos juntos para o Amazonas, na Comissão Externa do Javari, tomar depoimentos relacionados ao crime bárbaro cometido contra o Bruno e o Dom. E fico muito feliz de tê-la como colega aqui nessa legislatura. Então, Joênia, para suas palavras sobre o nosso farol verde. Boa noite, né? Eu queria cumprimentar aí os organizadores, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDES, e o GT Socioambiental da Rede Advocacy Colaborativo, RCA, e também a Frente Parlamentar Ambientalista, que hoje é coordenada pelo deputado Rodrigo Agostinho, e também cumprimentar do ODS o deputado Nito Tato e demais participantes. E também eu gostaria de cumprimentar a Frente Parlamentar Mista em Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, do Congresso Nacional e diversas outras organizações civis. Eu estou com o olho aqui, outro lá na TV, porque eu quero orientar justamente
deputado Rodrigo, porque essa luta nossa é contínua e todos os dias, tanto na questão do meio ambiente, em temas relacionados com o clima, com a biodiversidade, com os recursos naturais, que nós tentamos proteger através de nossas proposições, das nossas manifestações, e também na nossa defesa em relação aos direitos socioambientais, direitos dos povos indígenas. Eu creio que essas defesas, eu sempre falo assim, que há muito tempo os povos indígenas foram subrepresentados, e muitas vezes representados por não indígenas, né? Nessa missão de defender os nossos bens comuns, digamos, tanto indígena e não indígena, que é o meio ambiente. E agora, esse desafio nosso, que já vem com a reeleição, além de ter mostrado que a representação indígena política aqui no Congresso Nacional, através da meu mandato, eu digo mandato dos povos indígenas, um mandato diferente, mostrar que nós somos capazes, sim, de assumir responsabilidade de representações federais, até mesmo porque hoje, tanto na pauta ambiental, mas nas pautas sociais, a gente tem feito um trabalho de manifestação, de opinião, de proposições, e que não somente defendendo o interesse dos povos indígenas, mas o interesse de toda a sociedade brasileira. Então, agora é hora de colher esses frutos, né, do trabalho desses últimos anos, para perguntar aos não indígenas se eles mantêm uma representante que represente não só indígena, mas os não indígenas. Esse é o nosso desafio, de ter uma resposta nessas eleições, para manter esse trabalho que a gente vem fazendo. Mas eu queria aqui informar também o painel Farol Verde, justamente nessa linha de fazer com que se identifique, dentro dos parlamentares, né, esse compromisso de terem pessoas que têm, dentro das suas proposições de bandeiras, né, de suas defesas nas candidaturas, o seu compromisso com a questão do clima, primeiro, com a segurança climática, com a segurança dos direitos humanos, a questão de saber defender o que a gente já vem falando, que é estratégico o enfrentamento às mudanças climáticas, mas também o meio ambiente. Eu creio que é totalmente oportuno essa plataforma, que possa promover não somente debates, mas também uma identificação para as próprias sociedades, que possa acessar isso que o Rodrigo falou aí, de identificar quais foram as defesas, quais foram as proposições, qual o posicionamento. Lá em Roraima, a gente sempre perguntava dos visitantes, há alguns anos atrás, você é contra ou a favor da demarcação da terra indígena? Aí os políticos já ficavam assim, meio enrolados. Isso era a pergunta dos indígenas, quando os brancos iam pedir voto ou fazer participações em reuniões, eles ficavam muito enrolados quando a gente fazia esse tipo de pergunta, você é contra ou a favor da demarcação? Porque sabia que lá na cidade, defender a demarcação de terras indígenas, eles poderiam estar perdendo alguns votos e, por outro lado, dependendo da resposta dele nas reuniões, poderiam estar ganhando alguns votos. Mas fazer com que isso se torne conciliável, digamos assim, do ponto de vista de quem acha que vai perder alguma coisa, mas no sentido que vai ser ganho, que é a proteção do meio ambiente, o benefício a longo prazo, e principalmente das futuras gerações. Então, esse é o desafio de a gente tentar facilitar esse entendimento, ou talvez convencer que esse compromisso ele deve estar presente em todos os mandatos e até mesmo em todas as candidaturas. Então, quero aí deixar essa colaboração e dizer que podem contar comigo para esses debates, né, sendo que eu vejo que agora vai aumentar o número de candidaturas, pré-candidaturas indígenas, que eu espero que tenha mais indígenas aqui no parlamento, mais mulheres também, mas principalmente com essa responsabilidade de somar, de fazer com que realmente as coisas sejam recompostas, reconstruídas, porque a gente tem muito trabalho ano que vem, e se Deus quiser, Bolsonaro cai,
e a gente vai ter que recuperar tudo de ruim que ele fez para a humanidade, a começar pelos projetos anti-indígenas e antiambientais. Era isso, e eu só para o último, prometo que estou terminando, compartilhar para vocês que a semana passada, eu acho que Agostinho, não sei se André Lima já falou, mas eu fui designada a fazer a relatoria da PEC 37, com muita honra, né? E que nós já estamos trabalhando, inclusive, com a ajuda do IDS, né, que se propôs também a ajudar e deixar aí também, vamos estar fazendo a minuta e compartilhando, com certeza. Eu creio que é um projeto não só de uma mão, mas de várias mãos, mas agradecer principalmente a autoria aí do nosso deputado Rodrigo Agostinho, que propôs, e junto com outros, inclusive eu era coautora, né, mas tive que fazer um convencimento do que era possível fazer a relatoria também. Então, eu creio que esse é o projeto que todos estão esperando para ser incluído na nossa Constituição, essa questão desse princípio que é necessário medidas para até mesmo salvaguardas para a questão da segurança climática. É o interesse de todos, independente de origem, de cor, de raça, de classe, porque o projeto ele vai atender a humanidade, a todo ser vivo, não só seres humanos, mas todo um equilíbrio que hoje nós precisamos repensar nesse modelo que muitas vezes é defendido como desenvolvimento. Que desenvolvimento nós temos e que desenvolvimento nós queremos? Nós queremos com inclusão de responsabilidades climáticas também. Então é isso, muito obrigada e parabéns aí pelo evento. E eu vou voltar lá para a sessão, vou pedir desculpa, que eu vou ter que me ausentar, porque a gente está votando agora uma série de vetos, e um deles é o veto de um projeto meu, que é de minha autoria, que institui o Dia dos Povos Indígenas, no sentido de fazer com que se reconheça a diversidade cultural do Brasil e acabar com esse termo pejorativo que é índio, né, que foram utilizados para nos chamar, mas nós somos 305 povos no Brasil e é uma questão de reparação histórica, reparação a começar pela essa terminologia que já é defendida pela ONU, pela Convenção 69, da OIT, e que a gente está aí na derrubada do veto 28, assim como da cultura, o veto 18 e 20, que não existe também como a gente desvincular dessa questão da proteção ambiental se a gente não tiver a cultura, que sempre tem uma conexão com os recursos naturais, o lado espiritual da crença e dos conhecimentos tradicionais que já vem de muito tempo. Então, eu estou indo para a plenária justamente para novamente agradecer, porque o governo já se manifestou pela derrubada do veto, mas eu quero orientar como um líder da rede de sustentabilidade. Obrigada. Parabéns, deputada Joênia. Deixa eu só agradecer a deputada Joênia e ao deputado Rodrigo, ao deputado Milton, que são coautores da PEC. A deputada Joênia se disponibilizou aí para ser a relatora e a ideia nossa é ver se a gente consegue aprovar, pelo menos na CCJ, antes da COP27 no Egito, né? Se for possível tentar levar a plenário, tanto melhor. Quem sabe, né, Joênia? Conte conosco. Grato aí pela sua lembrança, lembrar de falar da PEC hoje aqui. A gente tem uma profunda admiração, profundo respeito pela deputada Joênia, e hoje é um dia de vitória. Hoje a gente tem na pauta da sessão do Congresso Nacional vários vetos importantes. A deputada Joênia falou do projeto do Dia dos Povos Indígenas, os vetos das leis de incentivo à cultura, mas hoje está na pauta também os vetos relacionados à energia solar, os vetos relacionados à lei de incentivo à reciclagem. Então, vários temas ambientais importantes estão hoje sendo votados e discutidos pelo Congresso Nacional. Nós vamos ouvir agora uma grande ativista climática, a nossa amiga Flávia Belaguarda, que há bastante tempo vem trabalhando, liderando esse tema pela sociedade civil. Então, fico muito feliz de ver a Flávia aqui hoje, ela que está agora pelo CBC, Centro Brasil Clima, e fico muito feliz da gente receber você aqui, Flávia. Então, a gente vem discutindo vários textos legislativos sobre a questão climática. A gente sabe que para a gente construir política pública não basta ter lei. A lei é uma das partes de uma política pública, a gente precisa de recurso. O Brasil vem assumindo uma série de compromissos, a gente fica, às vezes, brigando
por conta de qual é o compromisso que a gente está assumindo, mas o Brasil não está trabalhando na implementação desses compromissos, e a gente precisa ter muito político que entenda desse assunto e que faça diferença e que cobre e que entenda que não basta ir lá fora assumir compromisso se a gente não fizer nenhum esforço de implementação. Então, passar a palavra para você, Flávia. Obrigada, Agostinho. Uma honra estar aqui essa noite com vocês. Parabenizar, em nome do André, toda a equipe que tem trabalhado para fazer o Farol Verde acontecer. Uma honra estar aqui também com o deputado Tato, com a Joênia, que eu admiro tanto também. E falar de um assunto que tange clima e política, o meu coração ele já fica quentinho, porque a gente precisa muito desses espaços para trazer o porquê que essa pauta é relevante, ainda assim num momento de tanta resistência. Muitos pensam que falar de meio ambiente, sustentabilidade, mudança climática não traz voto, não é apelativo e acabam tangenciando outros temas. Mas todos esses outros temas que são abordados numa campanha, numa pré-campanha, ou até mesmo como bandeiras de um mandato, eles são, de uma forma ou de outra, ameaçados pela crise climática. Então, a gente precisa mudar a perspectiva e perceber que a crise climática hoje é a maior ameaça aos direitos básicos resguardados pela Constituição Federal, é a maior ameaça aos direitos humanos postos nos dias de hoje e também intensifica todas as desigualdades já existentes na nossa sociedade. Então, não é um tema que tem que ser o último da fila, ele é um tema que tem que ser transversal. E por isso que a gente traz esse dia de hoje, e ele é tão especial, com o lançamento do Farol Verde, que tem a possibilidade de mostrar para a sociedade civil, com informações mastigadas, candidatas e candidatos que, de alguma forma, olham para essa pauta. Isso não significa que você candidato, que você pré-candidata ou pré-candidato tem que ser especialista no assunto, mas você precisa colocar esse óculos para compreender que a crise climática interfere todos os outros assuntos que você está abordando e não usar esse óculos da crise climática para falar do desenvolvimento da sociedade nos dias de hoje não é efetivo, é ineficaz e num curto prazo, tudo que você está falando, tudo que você está defendendo, cai por terra, porque a dinâmica das coisas estão mudando. A dinâmica como a gente vive, está acostumado a entender, inclusive políticas públicas hoje na sociedade, está mudando. Se você não tem essa análise de vulnerabilidade, se não entende o risco climático por trás daquilo que você está trazendo para a pauta. Por isso, ter essa ferramenta em que traduz essas informações para a sociedade civil é fundamental, porque faz com que a sociedade civil saiba que os candidatos que falam sobre isso têm seriedade e, principalmente, consistência sobre o desenvolvimento da pauta climática. Mas se você, pré-candidato ou pré-candidato, não tem conhecimento técnico do assunto, você pode trazer para a sua equipe pessoas que tenham. Você pode se cercar de pessoas que atuam nessa toada, que têm conexões com a sociedade civil e que vão auxiliar você no desenvolvimento desse pensamento crítico climático. Ou seja, não tem desculpa. E existem milhares de formas de você, pessoa, se informar sobre o assunto ou de trazer pessoas da sua equipe para se informar sobre esse assunto. O tema do ano para as eleições, a gente com certeza a Amazônia vai estar em voga. Mas falar de Amazônia sem falar de mudança climática, sem trazer a questão do desmatamento, também não é sistêmico, não aborda os temas que precisam ser trazidos para a pauta da política brasileira. É preciso ter esse olhar sistêmico, esse olhar inclusive regenerativo e que tange um desenvolvimento econômico sustentável. Quando a gente fala de mudança climática, ninguém aqui em momento algum falou que é contra o desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário, o nosso país precisa se desenvolver economicamente, mas ele precisa se desenvolver economicamente numa nova lógica. E essa nova lógica, olhando para a crise climática que está alterando a forma de ser e viver em sociedade, a gente consegue trazer medidas mais concretas e consegue, inclusive, trazer mais financiamento para o Brasil para que essas políticas sejam implementadas, porque a implementação delas custa. E é um custo que municípios, Estado, inclusive federação, acabam não tendo um foco necessário e um destino do orçamento para que isso seja desenvolvido. Então, a gente precisa olhar dessa forma, olhar o desenvolvimento da pauta climática em cadeia.
E eu trago aqui uma forma de você se informar sobre mudança climática, que é gratuita. É uma formação de em torno de 12 horas de capacitação, que vem do Al Gore, que foi ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Nobel da Paz, e que traz um treinamento global sobre mudança climática, que pelo Climate Reality Brasil, a gente está pela primeira vez trazendo esse treinamento com foco apenas no Brasil. Então, você pré-candidata, pré-candidato, tem a possibilidade de fazer esse treinamento. Eu vou mandar o link, eu não sei se eu mandar o link aqui no chat, aparece no YouTube, mas eu estou mandando aqui, André, para replicar lá. Mas vocês têm a possibilidade de fazer essa capacitação. Lá, viu, Flávia? Eu copio aqui, eu estou também no YouTube ao mesmo tempo aqui. Ah, perfeito. Então passa para o YouTube que o pessoal só clica. Legal. Existem, se você for no YouTube, Google, você vai encontrar muita informação sobre mudança climática. Mas esse é um curso que traz uma abordagem muito ampla dos efeitos da crise climática na sociedade. Se você tiver uma ideia do que isso significa, já é meio caminho andado. E trazer pessoas técnicas para te apoiar na construção do seu programa de governo, do seu programa de mandato, para daí passar para a fase de implementação, uma vez que você for eleita ou for eleito. E a sociedade civil, ela está realmente a fim de apoiar pessoas consistentes e que entendem a pauta ambiental de forma transversal. Porque, como muito foi falado por todos aqui da mesa, somos poucos sendo representados, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, tanto a nível federal. Nós somos minoria ainda. Nós somos minoria falando dos elementos básicos de sobrevivência da espécie humana na Terra. É óbvio quando a gente fala que ar limpo é necessário, que água potável é necessário e terra fértil é necessário. Isso é óbvio. Mas para que isso se mantenha, a gente precisa de um exército de pessoas trabalhando em prol do nosso meio ambiente, em prol da nossa natureza, sem ser contra o desenvolvimento econômico. Mas para que isso aconteça, e para que a sociedade civil te apoie com gosto e com prazer, e que esteja feliz em saber que você conseguiu uma cadeira, a consistência e saber que você está se informando e que você está estudando e está trazendo pessoas técnicas para perto é fundamental. Porque o que a gente não precisa agora é de um greenwashing dos mandatos. O que a gente não precisa agora é de um greenwashing de pré-candidaturas. A gente precisa de seriedade, a gente precisa de ações ambiciosas, efetivas e que sejam implementadas a curto prazo, olhando para toda essa crise que está acontecendo. A Covid, eu costumo dizer que ela é um trailer de um filme que nós já começamos a assistir. E a ciência está aqui para mostrar isso. Não tenho nenhuma bola de cristal prevendo as catástrofes do futuro. Abre o IPCC, que é o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que você vai ver por A mais B tudo que está por vir. Então, nós já sabemos, nós não temos desculpa. A sociedade civil está se mobilizando cada vez mais, o setor privado, aos poucos, está caminhando para isso. O setor público/político, não. E se a política não caminhar para esse desenvolvimento de uma sociedade regenerativa, adaptativa, resiliente, que mitiga as suas emissões com seriedade, e não gera escala para tudo que já é feito em pontos específicos da sociedade, como projetos incríveis que acontecem por aí, se a política não se alterar, a gente como sociedade não vai dar o passo que a gente precisa. Então, vocês que estão se comprometendo a trabalhar com a mudança climática, a trabalhar com o meio ambiente como pauta, pode ser prioritária ou secundária, mas como parte do seu mandato, que seja para valer. Porque a gente realmente precisa de vocês lá. E por isso, o Farol Verde vem como essa ferramenta para fazer com que a sociedade civil vote de forma muito mais consciente. Talvez esse ano, os candidatos e candidatas, as pré-candidatas, pré-candidatos, talvez achem que não seja um tema que dê voto. Mas se não for esse ano, eu garanto que daqui 4 anos isso já vai estar em outro patamar. Então, por que não estar na vanguarda de um desenvolvimento político climático no Brasil? É um ganha-ganha e o Brasil precisa desse movimento.
Então, contem com nós aqui da sociedade civil, tanto André quanto eu já com experiências de ser pré-candidatos, participar de campanhas e termos a sorte de ter Agostinho, Joênia, Tato, como aqueles que já possuem suas cadeiras, seus mandatos, e dessa forma, unindo força, a gente vai conseguir chegar lá. Mas que seja para valer, gente, que não seja só para sair bem na foto, que não seja um movimento de greenwashing. A gente não precisa disso na política. A gente precisa de concretude, de seriedade e de ações efetivas. Por isso que é uma honra estar aqui hoje com pessoas que eu tanto admiro no meio político, pessoas que eu tanto admiro também no envolvimento da sociedade civil, para a gente construir esse movimento com muita seriedade e com ações efetivas, pensando principalmente em como a gente preserva a dignidade humana daqueles que mais sofrem, que são os mais vulneráveis, e como a gente também olha para o desenvolvimento econômico do nosso país de uma forma resiliente. Obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês nessa noite. A gente que agradece, Flávia. Eu fico muito feliz porque, às vezes, a gente vive aqui na bolha do Congresso Nacional e a gente dialoga muito entre parlamentares, e eu acho que o grande diferencial que a gente tem na Frente Parlamentar Ambientalista é esse diálogo permanente com a sociedade civil. Muitas frentes parlamentares dialogam com apenas um pedaço da sociedade civil, notadamente os setores empresariais. No caso da Frente Parlamentar Ambientalista, a gente dialoga com movimentos sociais, entidades ambientalistas, com ativistas o tempo todo. Nós estamos lidando com temas muito relevantes. Todos os dias aqui, questões ligadas à sustentabilidade estão sob ameaça. Estão querendo votar projeto para liberar o desmatamento de excedentes de reserva legal. Estão querendo votar projeto para acabar com a lei da Mata Atlântica. Amanhã está na pauta projetos para acabar com a taxa de controle e fiscalização ambiental, que não é só do IBAMA, também dos estados. Nós tem projeto para tudo que se possa imaginar. O agro percebendo que as mudanças climáticas vieram, então colocaram na pauta um projeto, está na pauta de amanhã, para liberar geral no licenciamento de obras de irrigação, porque entenderam que, já que vai ter mudança climática, vai ter que ter irrigação para tudo, nossa produção agrícola vai depender de irrigação. Então, assim, é assustador as coisas que estão acontecendo. Acho que vem boa hora esse farol, que ele sirva de alerta para chamar atenção para candidaturas genuinamente que têm compromisso com a sustentabilidade. A gente tem visto, ao longo do tempo, muitas tentativas, né, um esforço de muitas instituições para que a gente possa qualificar as pessoas, para que a gente possa ter mais pessoas preparadas no Congresso Nacional e nas assembleias dos estados para debater os temas da sustentabilidade, mas muito pouca gente tem, de fato, conseguido chegar até aqui. Então, acho que a gente tem um grande desafio de como é que a gente enfrenta esse gargalo, como é que a gente avança nessa barreira, como é que, de fato, a sociedade civil possa se organizar, né, para, de fato, mostrar para a sociedade civil quais são as candidaturas comprometidas e que merecem a atenção por parte da população. Eu vou fazer mais uma rodada, passando aí para o deputado Tato, para que ele possa fazer suas considerações finais, para o André e para a Flávia. Aqui saudar, e muito legal a fala aqui da Flávia, mas eu quero, na verdade, aqui conversar com as pessoas que já estão acompanhando aí pelo YouTube, né, enfim, pelas redes sociais, que tem que colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa, né, eu acho que aqui o farol, ela vai criar as condições para poder mobilizar informação, sistematizar a informação, para ajudar, entendeu, as pessoas escolherem, tá? E aí quem está acompanhando aí sabe que o processo eleitoral precisa ir para a rua, convencer as pessoas, debater essas ideias, tá? Levar essa pauta, levar esta agenda, tá? Porque quanto mais a gente ganha na sociedade o debate das ideias, mais faz com que as pessoas reflitam, como também as próprias candidaturas tenham mais coragem, inclusive, de debater essas ideias. Cria ambiente
para poder fazer com que esta preocupação que é objeto aqui do lançamento do Farol, né, se espraie para toda a sociedade. Como eu disse, as pesquisas mostram que as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, mas às vezes não têm essa consistência para transformar isso numa ação política verdadeira. E as eleições é um momento propício para transformar isso, né, num debate público, no compromisso público, né, e ajudar, inclusive, a escolher as pessoas que depois vai levar adiante com mais ênfase, com mais afinco, né, toda essa agenda socioambiental. Então, eu vou saindo aqui, que eu preciso voltar ali para a sessão, tá? Mas parabenizar e dizer que fico muito feliz. Espero que essa mobilização daqui, André, ela crie um movimento, de fato, tá? Tão necessário para influenciar aí no processo eleitoral. Parabéns. E um grande abraço, beijo para todos. Valeu, Tato. André, quer fazer? Quero agradecer também aí ao deputado Nilton, deputada Joênia, que já falaram, a Flávia fez uma fala maravilhosa, Flávia. Quase estou votando em você aí depois dessa fala. E deputado Rodrigo, assim, acho algumas coisas importantes para lembrar, assim, a gente não precisa de 50% do parlamento ambientalista. Nem é esse, hoje, vamos dizer assim, o propósito do Farol Verde, né? A gente quer melhorar a representação, né? Claro, a gente quer ter mais parlamentares de linha de frente da agenda da sustentabilidade, mas o que a gente quer é parlamentares que atuem pela educação, pela saúde, pela segurança pública, pela criança e adolescente, pelo idoso, né? Pela democracia, pela justiça social, pela inclusão, e que tenha na pauta do clima, na pauta da sustentabilidade socioambiental, da biodiversidade, um alinhamento, né? Que veja na pauta, né, das energias renováveis como uma oportunidade para a inclusão social, como uma oportunidade para melhorar o clima, para os idosos poderem respirar melhor, uma oportunidade de geração de emprego para o catador ou a catadora de resíduo reciclável, não trabalhar no lixo ou num lixão. Então, assim, esse é o propósito. Quer dizer, claro que eu sonho com um Congresso Nacional 100% sustentável e ambientalista, mas esse salto, essa virada, como bem disse a Flávia, não vai acontecer em uma, duas legislaturas. Está acontecendo já, né? Mas o que a gente precisa é isso: prospectar, mapear, trazer para dentro candidatos que, mesmo que não sejam ambientalistas, que não tenham na agenda ambiental a sua principal bandeira, mas que respondam lá à enquete: sou favorável à PEC do clima, à segurança climática na Constituição. Não precisa ser ambientalista para ser favorável ao clima na Constituição, não precisa ser ambientalista para ser favorável a uma reforma tributária que gere emprego, renda e oportunidades e prosperidades através de atividades econômicas verdes, do turismo ambiental, da agroecologia, da agricultura orgânica e regenerativa, das energias renováveis, né? Então, é isso que nós queremos com o Farol Verde. Iluminar um pouco aí o caminho para que esses outros parlamentares, que também não são ambientalistas, possam ter um espaço para falar desse tema, né? Então, nós estamos convidando também você aí, pré-candidato, pré-candidata, que não é necessariamente um ambientalista, pode até se tornar ou vir a se tornar, ou e ainda não descobriu o que é, né? Mas que tem outras bandeiras, né? A pauta dos direitos animais, por exemplo, a pauta da segurança pública, que hoje está super fundamental, né? Veja aí o que está acontecendo na Amazônia, né? Quem está invadindo a Amazônia não é o interesse internacional, é o interesse do garimpo, é o interesse das drogas, infelizmente, o tráfico de drogas está tomando conta. A Amazônia não precisa só dos ambientalistas, precisa de segurança pública, né? E que garanta a conservação, a proteção e o desenvolvimento sustentável das florestas públicas. Então, o Farol ele vem para isso. Eu quero citar aqui, a gente já está tendo aí alguns pré-candidatos se manifestando no YouTube, aí, viu, deputado Rodrigo? O Pedro Ivo é pré-candidato ao Senado no DF, né? O Frank Alarcon, pré-candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, o Alexandre Terreri, da Rede Sustentabilidade de São Paulo, pré-candidato da rede, já estão aí se pronunciando, já devem ter preenchido aí
a enquete. O Roberto Cabral, é que eu estou achando aí do DF, amigo Roberto Cabral, trabalhou no IBAMA, ou trabalha ainda no IBAMA, não sei se é pré-candidato também, parece que sim. Né? A Marina Silva mandou uma mensagem dizendo que quer participar do Farol Verde, que está super alinhado, obviamente, né? Nem preciso dizer, agradecer também a nossa amiga Marina Silva, né? E todos vocês que estão aí, ajudem a divulgar, aliás, inclusive nos seus partidos, porque quanto mais candidatos falando desse tema, mais esse tema passa a ser interessante durante as eleições. Rodrigão, meu amigo deputado Rodrigo, desejo a você também uma eleição vitoriosa, sucesso, além do trabalho maravilhoso que você vem fazendo aí. Conte conosco aqui em Piracicaba e agradecer a Lídia, a Isabel, toda a equipe da Frente Parlamentar Ambientalista que nos ajudou a fazer esse momento aqui acontecer. Gratíssimo. www.farolverde.org.br. Entrem lá, divulguem para o seu pré-candidato, sua pré-candidata, e divulguem para os eleitores, que é a nossa contribuição como sociedade civil para melhorar o nosso parlamento na 57ª legislatura, porque essa aqui está um quase salve-se quem puder, né, Rodrigo? É bem por aí. Eu vou passar a Flávia para que ela também faça suas considerações finais. Apenas só para passar um cenário de como é que a gente está hoje, né? O Legislativo brasileiro é dividido em duas casas, como na maior parte das democracias. Então, a gente tem a Câmara dos Deputados com 513 deputados e o Senado com 81 senadores, 3 por estado. Aqui na Câmara dos Deputados, a gente consegue, no máximo, a gente tem conseguido algo em torno de 140 votos. No dia a dia da temática ambiental, a gente tem uma média aí de 6 deputados ou deputadas nos apoiando. Dificilmente a gente consegue mais do que 6 votos em uma determinada comissão para aprovar uma determinada matéria. Isso é bastante preocupante. Em algumas situações muito extraordinárias, a gente tem conseguido o apoio de deputados e deputadas da causa animal. Isso é muito importante, como recentemente, quando a gente conseguiu barrar mais uma vez o projeto de liberação da caça. Mas a gente tem tido todos os dias dessa legislatura ameaças. Nós tivemos derrotas significativas no plenário, quando a gente perdeu na Câmara dos Deputados o projeto de licenciamento ambiental, a nova lei de licenciamento, a nova lei de grilagem de terras, a nova lei de agrotóxicos, né? Então, assim, textos que realmente nos assustaram bastante, né? Principalmente licenciamento, grilagem e agrotóxicos. Nós conseguimos segurar, até então, questão de mineração em terras indígenas, mas tem muita coisa tramitando, muita coisa ruim passando, muitas coisas a gente tem conseguido segurar no Senado, mas é realmente um momento muito preocupante, porque essa boiada não é só infralegal, ela está ocorrendo também no aspecto legal, né, com o apoio de setores muito atrasados. Mas vamos lá, vamos passar para a Flávia. Eu sou muito animado com tudo isso, eu acho que a gente precisa continuar lutando, vamos continuar brigando e vamos fazer a diferença, porque o Brasil precisa da gente, o mundo precisa da gente. Flávia, eu queria te ouvir também para suas considerações finais. Sim, muito seguindo a sua linha, Agostinho, é preocupante, é uma luta diária, é literalmente, né, matando um leão por dia para fazer com que a pauta ambiental ela se mantenha de alguma forma no Brasil caminhando. Por isso que engrossar o caldo é importante. Então, contando com a sociedade civil, contando com, quem sabe, novas deputadas, novos deputados na casa, junto com vocês. Torço muito para a sua reeleição, para a reeleição da Joênia, para a eleição da Marina Silva, entre tantos outros nomes que são fundamentais para a reestruturação que vai ser necessária nesses próximos 4 anos. E quando a gente percebe e entende que a sociedade está se alterando, a crise climática está trazendo novos desafios, e a gente começa a perceber e analisar as potências do Brasil, a gente tem absolutamente tudo para ser vanguardista no mundo. A gente tem todas as ferramentas para mostrar para o mundo como se faz, como se trabalha com medidas de adaptação, de mitigação, de resiliência. A gente tem o que é necessário para trazer novos modelos. E isso traz investimento,
isso traz prestígio internacional, isso traz possibilidades de consolidação a nível local de projetos, dentre novos empregos, empregos verdes querendo chegar para o Brasil, a janela de oportunidade que se abre quando o Brasil começa a se portar de um jeito não negacionista e olhando para ações concretas e praticando essas ações, a gente tem a possibilidade de fazer com que o país ele volte, ele já foi uma época, mas que ele volte para nunca mais sair dessa linha vanguardista no desenvolvimento dessa pauta. E é necessário Brasília olhando para isso. É necessário a gente trabalhando de baixo para cima, de cima para baixo, via de mão dupla, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, para fazer com que o Brasil caminhe nessa direção da descarbonização. Por isso que eu estou animada para essas eleições. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir aumentar o número de representatividade ambientalista no Congresso. Como muito bem dito pelo André, você não precisa ser ambientalista para ser a favor das pautas, mas se a gente souber quem são esses novos nomes que vão votar a favor e vão ajudar a engrossar o caldo na hora que precisa para as votações, então estou otimista para esse cenário. A sociedade civil está trabalhando a todo vapor para que isso aconteça e que isso seja uma crescente dessa para a próxima eleição, até que a gente inverte o cenário e começa a ter uma nova lógica de análise das políticas e do desenvolvimento de um projeto de Brasil. Mas estou aqui, um encontro como esse, estar com vocês aqui, ouvir, enfim, pessoas que praticam no dia a dia aquilo que o nosso país tanto precisa, já é motivo para a gente não sair pessimista desse movimento e dessa conversa, muito pelo contrário. Então, são pessoas como vocês que fazem com que a gente siga trabalhando do lado de cá também, para fazer com que essa bola não caia de jeito nenhum. Então, se inscrevam no Farol Verde, se inscrevam no curso de liderança climática, para que vocês tenham essa capacitação do que é mudança climática, nesse link que o André compartilhou no YouTube. Se você não tem tempo como pré-candidato e pré-candidato, que a gente sabe que é uma corrida insana, manda para sua equipe, pede para sua equipe se informar e trazer esse olhar para você, para que você traga isso no seu discurso aos poucos e comece a trabalhar o seu programa de governo e de mandato nessa nova lógica. E qualquer dúvida, bate na porta da sociedade civil, porque a gente está aqui também para apoiar todos vocês. Então, muito obrigada, espero que vocês estejam saindo daqui tão animadas como eu estou, porque tenho certeza que a jornada vai ser muito bonita. Viu, Flávia? Só uma brincadeira aqui. E vamos juntos com o Rodrigo salvar um leão por dia. É verdade, né? Eu não posso falar matar um leão por dia se a gente está falando. Tem tudo a ver. Eu pensei nisso na hora, mas eu falei, deixa eu passar. Não. Exatamente. Sem matar ninguém. Não teremos. Tá. Mas a Andréa, a Flávia, todo mundo, a equipe de apoio aqui da Frente Parlamentar, enfim, a gente está aqui numa cidade que a gente está no meio de uma votação da sessão do Congresso Nacional, então também estou louco para entrar de cabeça aqui nas votações. Estamos agora já na segunda votação da noite, e enfim, mas eu queria agradecer a todos vocês. Eu acho que essa iniciativa é super importante e que ela escancare para o Brasil quem de fato está comprometido, né? Acho que a gente tem repetido, a sociedade civil tem repetido ao longo das campanhas nos últimos 20 anos, muitas plataformas que acabam servindo de inspiração para planos de governo, para planos de secretários do meio ambiente, para planos de trabalho, mas de fato a gente precisa de um apoio maior. A gente precisa que a sociedade civil saiba quem está disposto a assumir compromissos e quem é que está disposto a fazer, de fato, essa diferença. Então, que nessa pré-campanha a gente consiga difundir essa ideia e que a gente consiga, de fato, um número maior de pessoas que, de fato, estejam dispostas a trabalhar pela sustentabilidade. Então, um abração a todos vocês. Valeu, gente. Vamos se despedindo por aqui. Grato a todos os que estão nos assistindo aí, mandaram comentários. Valeu, gente. Valeu, Lídia, Isabel, Carla, Ivens. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Flavinha. Valeu, Rodrigão. Tem que vir aqui em Pira, hein, Rodrigo? Estou precisando.